Seguindo nos exemplos de emprego da inteligência artificial na vida real, se liga só no que aconteceu aqui em casa. Nosso segundo filho nasceu recentemente, há 3 meses, e minha esposa nutricionista queria montar um cardápio adaptado. Só que como ela não pratica a profissão há alguns anos, resolveu testar a Adapta. Lançou lá no One Pro o seguinte prompt: sou uma mulher lactante de 32 anos, quero um cardápio enxuto de 2.600 calorias divididas em 4 refeições, sendo 25% proteína, 25% gordura e 50% de carboidratos. Não consumo leite e derivados, tenho preferência pela dieta mediterrânea e desejo a inclusão de chás que auxiliem na produção de leite. Pronto, tá lá, com todos os macros certinhos. Quer em PDF, tabela mais simples, que seja baseado numa evidência científica mais recente, 37 alternativas para a refeição X, é só pedir. As IAs basicamente vasculham tudo que já foi publicado na internet e conectam os pontos por você. Se você é advogado, como já mostrei aqui no exemplo do contrato, nutricionista, profissional de educação física, trabalha com audiovisual como agente, é contador, qualquer função, na verdade, até para ter um assistente na vida particular, a inteligência artificial pode ser um baita ganho de produtividade. E só na Adapta você tem as 15 melhores ferramentas do mercado pelo preço de uma. Se em 30 dias de testes não fez a diferença na sua vida, basta pedir o dinheiro de volta, não tem nada a perder. Isso aqui é para todo mundo, você precisa testar para não ficar para trás. Link para Adapta na descrição e no comentário fixado, beleza? Vamos pra resenha. Marcos Buchecha, o homem com mais títulos na história do jiu-jitsu, finalmente estreou no UFC e frustrou muita gente, incluindo a mim. Robert Whittaker versus Renier the Reader, luta principal desse mesmo evento em Abu Dhabi, também não encantou ninguém. Para completar, Carlos Leal e Amanda Ribas ainda foram nocauteados pelo rei do Kung Fu e pela Tabata Hit. E já tínhamos perdido na semana passada Movsar Evloev versus Aaron Pico. Em suma, o Fight Night de ontem entregou menos do que o prometido e a situação segue feia pro esquadrão brasileiro. Vamos lá. Primeiro, a estreia do Buchecha. Aqui o nome, o currículo e a experiência bem positiva no One Championship falam tão alto que a expectativa era grande. Até por ser um peso pesado atlético, explosivo e técnico, achei que Buchecha fosse atravessar a divisão como faca na manteiga, estilo Jailton Malhadinho. Só que a realidade novamente se impôs. O que Buchecha tinha de lutas de MMA, 6, Martin Buday tinha de vitórias no UFC. A gente está falando aqui do triplo de experiência profissional. O esloveno era o 14º do ranking, 6'1" na franquia e com um tamanho impressionante. 1,96 m de altura, cortando peso para bater 120 kg e sendo o principal sparring do melhor peso pesado do mundo, Tom Aspinall. Eu ainda achei que o fato do Buday ser faixa preta de jiu-jitsu, campeão europeu na modalidade, fosse ser bom pro Buchecha. Tipo, o cara poderia aceitar o mesmo jogo, mas foi o contrário. Dá pra dizer que o Buday tem o melhor jiu-jitsu do top 15 junto com o próprio Aspinall e o Malhadinho. É suficiente pra vencer o Buchecha no pano ou no submission? Claro que não, mas foi suficiente pra sobreviver numa luta de MMA, até porque a melhor defesa anti-jiu-jitsu é não engajar, é levantar e sair de perto. Foi o que o Buday fez. Então o brasileiro não conseguia quedar o adversário bem mais pesado e nem avançar / estabilizar a posição. Aí, uma vez em pé, a diferença de experiência entre eles falou mais alto. E olha que o Buchecha melhorou, tá? Teve bons momentos, botou várias sequências limpas de jab direto. Tava rápido. Mas se a gente contasse só striking pra pontuação, o brasileiro teria perdido. Porque o sistema defensivo ainda tá cru, né? Ele absorve muita coisa com o rosto. E isso não é uma crítica, é algo bem previsível. O cara tem pouco tempo de treino. Era alguém com 11 anos de MMA contra alguém com 4. E não é como se há 4 anos ele estivesse treinando trocação todo santo dia. Ele tem que dividir o tempo entre wrestling, jiu-jitsu, preparação física, jogo de grade, blá blá blá. MMA é o pentátlon da luta, né? Não vai ter o mesmo progresso de alguém que treina só uma coisa todo dia. Nessa luta, o surpreendente mesmo foi o Buchecha só ter convertido uma de 11 quedas tentadas. E mesmo quando ficou por cima com tempo para trabalhar, não causou tanto trauma. O Buday se defendeu muito bem. Com tudo isso dito, assistindo a luta ao vivo, eu marquei vitória do Buchecha. Simples. Primeiro round, Buday, mais incisivo em pé. A Buchecha absorveu muito golpe limpo e não quedou. Segundo round, Buchecha quedou no começo, passou o round por cima, pegou as costas e tal. No terceiro round, com os dois bem cansados, Buday de novo levou a melhor em pé, mas aí o Buchecha raspou e ficou a outra metade do round por cima. Talvez nessa disputa o que fez a diferença foi o gringo ter ficado nos segundos finais por cima, né? Ele saiu de uma posição de crucifixo e terminou ali dando uns soquinhos. Eu achei o momento do Buchecha mais agudo, mas dava pra ter ido pra qualquer um dos dois. Lá no MMA Decisions, 8 sites especializados que pontuaram viram vitória do Buchecha, 3 do Buday. Realmente difícil de pontuar. O copo meio cheio foi esse.
Bochecha poderia ter vencido o 14º do ranking, um cara bem maior e bem mais experiente logo na estreia. O meio vazio é que não venceu. O próximo adversário será desranqueado e agora se instaura um caminhão de dúvidas. Bochecha se encaminha para 36 anos. Vai dar tempo de evoluir bastante dentro do UFC a ponto de brigar por título? Porque Sergey Pavlovich, Jailton Malhadinho, Cyril Gane, Tom Aspinall, Curtis Blades, por exemplo, são mais jovens do que ele. Se não der tempo de chegar, o maior vencedor da história de uma arte marcial se contenta em compor elenco, fazer parte, é aquele momento de cruzamento psicologicamente delicado. Ele vai ser assombrado pela lembrança das quedas que não converteu, por ter perdido uma ou outra posição no chão, por não ter chegado perto da finalização e por ter cansado. E no caso do Bochecha, ninguém vai se cobrar mais do que ele mesmo, um cara altamente competitivo. Fora que agora foi uma derrota no UFC, não no One Championship. Muito mais gente viu, mais gente vai cobrar nas redes sociais, etc. Sempre que há uma grande quebra de expectativa é complicado, mas não resta saída a não ser remar e tentar evoluir. Dá pra se apegar no fato de que a categoria é muito rasa e no peso pesado dá pra seguir até mais velho. Uma ou duas vitórias ele já tá no ranking, é só não desanimar. Agora, quem também fica em maus lençóis sou eu. Hypei todos os grandes reforços que o UFC trouxe de fora esse ano. Patrice Pitbull, Pat Mix, o Bochecha. Acho que vou ficar mais calado antes da estreia do Aaron Pico, que é contra o Liron Murphy no UFC 319. Mas falando em expectativa alta e entrega baixa, precisamos falar sobre Robert Whittaker vs Reinier de Ridder. A começar pelo resultado, foi a mesma coisa da luta do Bochecha, terminou sem um vencedor claro. De Ridder é, digamos, um atleta peculiar. Eu, por exemplo, nunca vi nada igual. Porque o jogo dele é botar pra baixo e trabalhar o jiu-jitsu. Beleza. Mas se esse plano vira e mexe não dá certo, até porque o wrestling do cara não é um primor, aí sobra uma bizarrice que só funciona pra ele, não é replicável. O que é? De Ridder basicamente anda pra frente feliz em timing gigantesco e absorve tudo que é lançado na sua direção com o queixo pra tentar encaixar uma joelhada de encontro. Pra não ser injusto, ele também joga no caminho um ou outro jab em câmera lenta. Acontece que, como é muito grande pra categoria, resistente e tem coração, coragem, o cara não cai e o adversário cansa de bater. Ainda rola aquela sensação de claustrofobia, um cara bem maior segue indo na sua direção feito um zumbi. Eu já ouvi alguns lutadores dizendo que nada frustra mais dentro do MMA do que você botar seu melhor golpe com toda a força e o adversário seguir com ímpeto marchando pra frente. Mas vamos lá, vamos pra luta. No primeiro round, a impressão passada foi que o Whittaker teria sua noite mais fácil de todas dentro do UFC. De Ridder era um João bobo, um alvo fixo, né? Não conseguia a queda e engolia tudo que o australiano jogava limpo na sua direção. Só que foi meio Conor McGregor versus Nate Diaz. O irlandês bateu, o adversário maior não caiu e ele cansou. Aí no final do segundo assalto, depois de bater por 10 minutos, o Whittaker começou a mostrar sinais de cansaço, o adversário acertou uma joelhada na boca do estômago e ele foi ao chão. Entre parênteses, esse holandês maluco já tem 34 anos e 23 lutas profissionais. Lá no One, inclusive, enfrentava a galera trampada no suco. Não sei por mais quanto tempo essa estratégia de absorver com queixo vai durar. Ainda mais porque o corte de peso dele não deve ser simples. No olhômetro, é o maior lutador da categoria. Ele contra o Whittaker apareceu um meio pesado contra o médio. Aí no terceiro round, sentindo o bom momento, como se o pior havia passado, De Ridder abandou o senso de autopreservação e partiu pra cima todo arreganhado. Como era de se prever, levou um overhand limpo no queixo e caiu semi-morto. O Whittaker ficou batendo por cima mais 1 minuto e meio, tentou de todas as formas arranjar interrupção. O árbitro, inclusive, fez aquela menção de entrar pra interromper várias vezes. Só que no instante final, De Ridder sempre dava uma movimentada e o cara não parou a luta. Pronto, acabou pro Whittaker. Toda a energia foi despendida ali. O bichão cansou de bater, desistiu e levantou, puxando o ar pela boca, feito um fumante. Já o maldito do De Ridder sabe-se lá como levantou 0 km e botou pra baixo com extrema facilidade. Aí você pensa, luta definida pro outro lado, porque é o melhor jiu-jitsu da categoria em cima de um cara morto, chapado de costas pro chão, no centro do octógono e com 2 minutos e meio pra trabalhar. Só que o De Ridder não arranjou nada, não avançou da meia guarda, não bateu, só deixou o tempo passar. O quarto round foi todo abraçado contra a grade, clinchado, De Ridder mais alto jogando peso por cima e o Whittaker cansado ali suportando. Só que rolou um ou outro momento de separação em que o Whittaker continuou botando o golpe limpo em pé. No quinto, a mesma coisa, só que o De Ridder estava mais agressivo, botando o golpe no clinch ali, apertado pelos corners, né? E o Whittaker só aceitou, tava morto. Decisão dividida. Um jurado viu 3-2 Whittaker, 2
Jurados viram 3-2 The Reader, e lá no site MMA Decisions a mesma coisa, ficou muito parelha, quase meio a meio. Eu sei lá, se for pra ser honesto, quando a luta terminou, eu achei que o Whittaker tinha levado a mesma coisa do Buchecha. O ponto é que a luta não entreteve ninguém, foi super arrastada, também não consegui comprar a causa do The Reader. Não me entendo errado, o cara é luta ruim para qualquer um. É chato demais lidar com alguém com esse tamanho, queixo, coragem, luta agarrada, etc. Mas todo mundo que passou pelo Whittaker e chegou no título fez isso de forma inquestionável e espetacular. Israel Adesanya, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev. Definitivamente esse aqui não foi o caso. Fiquei até com a sensação que The Reader bateu no teto dele, né? Virou top 5, mas é isso aí. Acho que no top 5, considerando Nassourdine Imavov, Sean Strickland, Caio Borralho, Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, a única luta boa pra ele vai ser mesmo a Adesanya em fim de carreira. Enfim, não sei se tô mais azedo do que de costume, mas esse Fight Night em Abu Dhabi, meu amigo, merda. O público local, inclusive, sem qualquer conexão com o Whittaker ou The Reader, meteu o pé no meio da luta e deixou a arena vazia. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, talvez esteja sendo azedo demais. Piotr Terren teve ótima performance contra o Marcos Megui, Chara Bullet e Marc-André Barriot também foi uma luta super divertida. Enfim, o que você achou desse Fight Night em Abu Dhabi? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, clicar no botão hypar, ajuda muito a gente aqui com o algoritmo do YouTube. E não perde as 2 últimas resenhas aqui do canal. Falei sobre Ilia Topuria, que cometeu a jumentice de 2025, inacreditável, e agora virou o novo John Jones, né? Pária nas redes sociais. E aqui embaixo você vai conferir o Sessão de Terapia, quadro em que eu e Renato Moicano determinamos o top 3 de lutadores brasileiros na história do UFC. Criamos inimizades, polêmicas e ninguém gostou do que a gente disse. Tá aqui. Clica aqui que você confere mais. Grande abraço a todos. Fiquem ligados que nessa segunda-feira, 1h15 da tarde, tem o podcast 6 Round ao vivo no YouTube. Até lá!